Bom, terminando o vídeo anterior, onde o tempo tinha estornado, e aí eu dei uma pausa para gravar o finalzinho. Então vamos lá. Vamos analisar agora a solubilidade dos haletos, dos haletos de prata. O fluoreto de prata é um composto formado pelo cádmio Ag+, que é bem polarizante, né? E, no entanto, o flúor não é muito polarizável, né? Então, o fluoreto de prata não sofre aquela distorção, aquela fuga exagerada do caráter iônico. Portanto, é um composto com muitas características iônicas, né? Onde a água chega, quebra o seu retículo, o Ag+ hidrata muito, porque é pequenininho, campo elétrico grande, o flúor também é pequenininho, campo elétrico grande, e hidrata muito também. Portanto, o fluoreto de prata é bastante solúvel, não dissolve tanto, mas dissolve bem. A partir do cloreto de prata, a solubilidade é muito baixa, por dois motivos. A prata, por ser bem polarizante, né? Um cátion de transição com octeto incompleto polariza bastante o ânion, né? A nuvem eletrônica aqui do ânion já sofre uma distorção mais efetiva, né? Não tanto no cloro, mas o cloro sofre menos do que o bromo, certo? E aí, esses compostos já têm um certo caráter covalente, né? Um caráter covalente que já é bem acentuado, né? E sem contar também que, à medida que você tem na CTA os ânions aumentando de tamanho, o grau de hidratação também reduz. Então, o caráter covalente desses compostos é bem mais acentuado do que no fluoreto, certo? De prata. Isso você poderia pensar assim: isso facilitaria a quebra do retículo. Facilita, mas tem que ter cuidado com uma coisa. A fuga do caráter iônico, não tão acentuada, né? Quando o composto continua iônico, ainda facilita realmente, né, o enfraquecimento do retículo e a quebra deste retículo por parte da água. Só que não pode fugir muito também o caráter, porque senão as interações não ficam mais favoráveis para as interações com a água, certo? Não pode ser tão covalente, porque se for muito covalente, né, as interações com a água vão ser bem diferentes. Também aí ele não dissolve, certo? Tem que enfraquecer o retículo, mas também não pode enfraquecer tanto, certo? E aí, nesses compostos, o grau de hidratação do cloro também, do bromo e do iodo, bem menor do que o flúor, bem menor mesmo, né? O flúor hidrata mais, né? E aí, portanto, mais solúvel. Entre esses aqui, então, o caráter covalente vai aumentando para cá, porque o iodo é o mais polarizado de todos, então o fluoreto de prata com certeza é bem menos solúvel do que aliás, o iodeto de prata é bem menos solúvel do que o fluoreto de prata, né? Entre esses três que são insolúveis, esse aqui é o menos insolúvel, devido ao caráter covalente ser menor, ser maior, devido à polarização do iodo ser muito grande, certo? Então, o caráter covalente aqui é o mais acentuado, e a hidratação do iodo também é a menos acentuada. Então, dois fatores que contribuem bastante para baixa solubilidade do iodeto de prata. Em relação ao Br-, o Br-, ele sofre polarização um pouco com eficiência um pouco menor do que o iodo, mas sofre bastante também, certo? Principalmente que a prata é bem polarizante, né? No entanto, sofre menos do que o iodo, portanto, deve dissolver mais um pouquinho. Sem contar também que o bromo é menor do que o iodo um pouco e ele hidrata mais. E entre esses três aqui, o AgCl é o mais solúvel, né? Você pode confirmar isso pelo KPS. Eu não vou confirmar aqui porque, com certeza, essa análise está bem fundamentada nas polarizações e nas hidratações, certinho? Então ficou assim a sequência. Destaquei aqui o brometo de prata devido à solubilidade, o fluoreto de prata, aliás, né? Devido à solubilidade dele ser bem maior em relação aos outros. Os hidróxidos da família 2A. Bom, eu comentei agora há pouco sobre a fuga muito elevada do caráter, né? Esse composto de berílio aqui, né, o berílio com a hidroxila, né, o berílio é muito pequeno, ele polariza essas hidroxilas, então isso é uma base predominantemente
covalente. Então, quando você joga isso em água, esse retículo não tem as suas interações favoráveis com a água, portanto, não quebra, ela vai simplesmente ser insolúvel na água. O hidróxido de magnésio, também o magnésio é maior do que o hidróxido de berílio, mas é também, mas o magnésio polariza bastante também, também bem insolúvel. A partir do hidróxido de cálcio, né, o caráter covalente ele não é tão efetivo quanto nas outras duas aqui, certo? Principalmente no hidróxido de berílio. Porque o cálcio polariza, mas o cálcio ele já é maior do que o hidróxido de berílio. Portanto, aqui já tem um caráter iônico que para a água já faz bem diferença. Então, a água já consegue quebrar um pouco mais. Portanto, essa base aqui ela já é mais solúvel do que essas duas aqui, né? Essas são bem solúveis mesmo. Aqui é um pouco solúvel, mas não dissolve tanto também, certo? Aí, a partir daqui, você vai aumentando a solubilidade. Não são bases muito solúveis, mas aí o bário é quem distorce menos as hidroxilas, né? Apesar do bário hidratar menos do que o cálcio, porque o bário é maior, o hidróxido de bário dissolve mais porque esse composto aqui teve o seu retículo quebrado de forma mais eficiente do que os outros hidróxidos. Não pela fuga muito grande do caráter, né? Devido o bário estar um pouco mais distante das hidroxilas e facilitar a quebra, né? O raio do bário é maior, facilita a quebra, né, do retículo. A água chega aqui, arranca, né? Quebra, separa o bário das hidroxilas de forma mais eficiente do que no cálcio, onde o cálcio está mais perto das hidroxilas, porque o raio do cálcio é menor, certo? Então é isso, né? Tem um outro composto, então, a ordem de solubilidade na família 2A, nos hidróxidos 2A ficam essa, né? Com o hidróxido de berílio muito baixo, né? Esse caso aqui é bem interessante. Fluoreto de lítio, de sódio e potássio. Bom, aqui eu estou combinando o lítio, que é pequeno, com o flúor, que é pequeno, aqui nós não vamos ter muita fuga do caráter. O flúor não se deixa polarizar. Então, como o somatório de raios aqui no fluoreto de lítio é pequenininho, né, a energia reticular desse composto ela é bem grande para um composto que tem uma estequiometria, né, de mais 1 para menos 1, né, 1 para 1 nas cargas. Porque quando os compostos têm íons duplamente carregados, isso faz com que a energia aumente bastante, a energia reticular, isso facilita o aumento do ponto de fusão. Aí só vamos ter inversão quando se tiver um cátion que polarize bastante e um ânion que se deixe polarizar. No geral, os íons duplamente carregados fazem com que o ponto de fusão aumente bastante. Então, neste caso aqui, né, para um composto de uma estequiometria em cargas 1 para 1, o fluoreto de lítio, né, lítio pequeno, flúor pequeno, somatório de cargas aqui dá muito pequeno. Portanto, a energia reticular para um composto com essa estequiometria é bem grande, certo? E aí, portanto, quando a água bate nesse retículo, a água tem dificuldade de quebrar este retículo. Como a água não quebra este retículo aqui, não tem íons para hidratar. E se não tem íons para hidratar, não tem solubilidade. Portanto, o fluoreto de lítio é o menos solúvel. Se você compara o fluoreto de lítio com o cloreto de lítio, é assustadora a diferença. Simplesmente porque no cloreto de lítio já quebra o retículo, portanto já hidrata, certo? Então aqui, seguindo essa ordem que seria intermediário, aqui você teria o somatório de raio maior um pouquinho, o que favorece a quebra do retículo e, portanto, a hidratação, que o potássio e o flúor hidratam bastante, tá bom? Então é uma aula cheia de detalhes, tá bom? Espero ter ajudado bastante, espero que arrasem nas provas que vocês encontrarem questões com isso aqui. Até mais.